de um assunto que acho que é um assunto que interessa a todas as pessoas. Nós, com estas diferenças de temperatura, o que acontece é que têm aparecido muitas doenças. E essas doenças são muitas vezes doenças respiratórias. Os hospitais estão cheios, o país neste momento está com um problema gravíssimo. É por isso mesmo que vamos ter aqui esta nossa convidada. É verdade. Bom dia, Joana Louro, que é especialista em medicina interna, para nos falar, eu acho que de algo que, quanto mais a nossa população estiver informada sobre, enfim, os problemas do foro respiratório que podemos ter, se calhar menos entupimos literalmente os nossos hospitais e sabemos de que forma é que os havemos de tratar. Vamos falar aqui de um vírus, o vírus sincicial respiratório, disse bem? Exatamente. Muitas pessoas dizem VSR, não é? Pronto, Porque é muito mais simples, e às vezes é preciso simplificar. Claro. Duarte e Ágata, muito obrigada pelo convite. Efetivamente, nós estamos numa altura de infecções respiratórias que nos enchem os hospitais, em particular as enfermarias, e, no fundo, que afetam todas as pessoas. E mais preocupante é para cima dos 60. Exatamente. Falar deste vírus é mesmo, como diz um colega meu, o professor Filipe Frois, é o vírus sem reconhecimento. Nós damos muito pódio à gripe e à Covid, não tivéssemos nós saído de uma pandemia que nos deixou a todos muito preocupados, mas este vírus é um vírus que tem uma elevada prevalência, embora seja muito mais desconhecido da população em geral, e compete-nos a nós também aumentar esta literacia em saúde. É um vírus muito mais desconhecido, pelo menos dos mais velhos, porque quem tem os pais que têm crianças mais pequenas já estão muito mais habituados à infecção deste vírus, que no fundo já existe desde 1956, ou seja, já tem muitos anos. Já nós há uns tempinhos. Há uns tempinhos. Nós não sabíamos tão bem era o impacto que ele tem nas pessoas. Pois. Na maioria dos casos, ele dá um quadro respiratório muito parecido com o resfriado. Então, mialgias, febres. Como é que nós conseguimos distinguir de forma a tratar mais eficazmente? Nós temos é de proteger os mais fragilizados, ou seja, na maioria da população saudável, ele vai dar um quadro que pode não ter propriamente grande gravidade, da mesma forma que a gripe e o Covid não têm, porque no fundo nós não conseguimos distinguir os sintomas. Eu não sei se ficar constipada, se tenho uma gripe, um Covid ou o VSR, a menos que me vá testar, e não é essa a ideia. Então, quais são as complicações deste vírus? Exatamente. Os doentes mais idosos, e eu não gosto de ser mais idosos porque hoje uma pessoa com 60 anos é um verdadeiro jovem. Mas os mais velhos, que é Mas mesmo a partir assim, dos 60 anos e com mais comorbilidades, nomeadamente a diabetes, que é a minha patologia de eleição, com diabetes, com insuficiência cardíaca, com uma doença pulmonar obstrutiva crónica, ou seja, estes doentes, infectando-se com este vírus, têm maior probabilidade de virem a ser hospitalizados. E ao serem hospitalizados, têm mais complicações, porque isto é uma relação bidirecional. Ou seja, estas pessoas com estas patologias, que são doenças crónicas, e efetivamente nós cada vez temos uma população muito mais envelhecida, com muito mais patologia crónica, em que uma infecção respiratória confere-lhe gravidade. Estes doentes vão ser internados, hospitalizados, têm mais demora média, têm mais complicações durante o internamento e têm uma coisa que nós não queremos, mais mortalidade. Mas, por outro lado, as pessoas com uma infecção respiratória por o VSR ou por outros vírus respiratórios, mas hoje estamos a falar e a dar pódio e palco ao VSR, estas pessoas internadas por uma infecção por VSR também têm outra coisa, têm mais complicações da sua doença de base. E, portanto, pode por estar isso aí a diferença bidirecional. Certo, está aí o impacto, não é? Esse é o impacto real do VSR. O impacto desta carga viral é importante em termos de hospitalizações e em termos de mortalidade. Nós, na Europa, falamos de mais de 3 milhões de pessoas infectadas por este vírus, falamos mais de 300 mil hospitalizações os hospitais aqui e mais de Portugal, 20 mil doutor, mortes. estão cheios. É impressionante. Nós, em Nesta Portugal, última temos parte, dificuldade em saber os números. há uma pergunta que se tem que fazer, porque toda a população está à espera dessa resposta. É como é que podemos prevenir esse vírus? Claro. Pronto. A parte boa é que, finalmente, nós temos vacinas que conferem maior proteção, com taxas de eficácia e de segurança verdadeiramente significativas. E eu acho que nos compete a nós, profissionais de saúde, é da nossa inteira responsabilidade promover esta vacinação por parte da população, claro, porque é a única forma hoje que nós temos de prevenir esta doença, juntamente com as outras medidas que já aprendemos do Covid, das proteções individuais de contacto. Agora, é importante salientar uma coisa, nós neste momento temos tratamento
para o vírus da gripe e para um doente hospitalizado com gripe. Nós temos tratamento para a Covid. Não há tratamento para este vírus. Por isso, a única arma que nós temos para prevenir estas hospitalizações, esta morbilidade, esta mortalidade, são medidas de prevenção de contacto, porque ele é muito contagioso e contagia-se durante muito tempo, durante 3 a 8 dias, e nos idosos eles podem propagar ainda mais tempo. E, portanto, é a vacina que a doutora aqui acaba por sugerir. Muito obrigada por este alerta. E nós vamos sugerir a todas as pessoas que consultem os seus médicos e que peçam para tomar esta vacina, porque poderão livrar-se de grandes complicações. É um gosto tê-la cá, doutora. Foi um prazer. Gosto de ouvir falar. Foi um prazer. É maravilhoso. Obrigada. Muito obrigado. Nos venham a voltar.